Olá, família Atitude. Eu sou o Wilcla, estou mais uma vez com vocês aqui no podcast da Família Atitude. E hoje nós estamos dando seguimento aqui à gravação do currículo Hombridade, que tem sido exponencial na vida de homens ao redor do mundo. É isso mesmo. O currículo Hombridade nós iniciamos com o meu máximo e hoje nós estamos falando aqui do poder do potencial, um curso que tem sido relevante, tem sido divisor de água na vida de muitos homens que têm seguido esse currículo. Hoje eu estou aqui na mesa, uma mesa recheada de homens que eu disse que é uma mesa de ex-pecadores, sim, assim como eu, como os outros, estamos buscando cada dia a nossa santidade aqui, buscando ser melhores em Cristo Jesus. Por isso nós participamos dessa mesa aqui. Eu quero apresentar para vocês aqui, hoje eu tenho aqui ao meu lado direito o Tiago, tem aqui o Gustavo e o Modesto. Esse homem modesto. Eu quero que vocês se apresentem aqui, fale bem direcional aqui, ó, no microfone, bem na frente, tá? Como eu estou falando para as pessoas poderem ouvir bem vocês, que se falar distante não capta. Pode falar aí, começando com o Gustavo aí. Fala, Gustavo, se apresenta. Então, boa tarde a todos, é um prazer. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Boa noite, o horário que for. Que está ouvindo, né? Não sabe? Verdade. Assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com o Wilcla, um irmão nosso de fé, um irmão que segue o que Jesus espera da gente, que é pregar o Evangelho de Cristo, trazer a boa nova para aqueles que ainda não conhecem Jesus, através desse ministério maravilhoso, através do Ministério da Hombridade. Eu estou nessa caminhada junto com o Wilcla e com outros irmãos já desde 2017. Amém. Estou ministrando nesse momento, fechamos ontem o Poder do Potencial, um curso extraordinário, um curso que fez uma transformação incrível na vida de alguns homens. O Modesto participou desse curso. Então, para mim é um privilégio estar trabalhando para o reino de Deus. Esse é o meu contribuir, que eu considero um contribuir relevante na vida de outras pessoas. A gente não faz ideia do que a gente consegue, disponibilizando o nosso tempo, a presença do Espírito Santo fazer na vida de pessoas, e essa semente vai sendo lançada e vai trazendo bons frutos aí. A gente vai gravando as coisas na eternidade. Isso é o mais importante, que é a missão que Jesus nos honrou em fazer por ele. Amém. Modesto, se apresenta aí para a galera, meu amigo. Então, eu sou Alexander Modesto, né? Estou nessa caminhada... Fala mais perto um pouquinho aqui do microfone, isso aí, para as pessoas te ouvirem melhor. Então, eu sou Alexander Modesto, né? Estou nessa caminhada na Igreja Batista Atitude já há 9 anos, e até que eu conheci o Ministério da Hombridade, né? Fui convidado a fazer o curso Homem ao Máximo, que foi o primeiro, né, dessa etapa. Depois o Comunicação, Sexo e Dinheiro, e hoje, né, concluí o Poder do Potencial com o Gustavo. E assim, esses cursos têm sido de grande relevância para a minha vida pessoal, né, minha vida familiar, que tem me ajudado muito nessa caminhada, né? Eu vivo assim uma luta muito grande, né, em família. Eu tenho uma filha do coração, na qual ela, desde a adolescência, hoje ela tem 19 anos, e desde a adolescência ela vem nos dando muito trabalho com relação a comportamento, né? Ela caminhou conosco aqui na IBA, ela fez Vida Vitoriosa, ela esteve em célula, ela esteve envolvida com a juventude da igreja, mas a partir do ingresso no ensino médio, né, as companhias lá do colégio trouxeram o lado do mundo secular de forma muito latente para ela, né? E isso veio fazendo com que ela fosse se afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor, né, das amizades da igreja, né, e hoje ela está totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Os cursos têm me ajudado muito nessa convivência com irmãos, e o Poder do Potencial foi mais um curso assim que trouxe muita sabedoria para mim. O Gustavo, assim, de uma forma muito sábia, né, num dos meus compartilhares lá com a turma, ele trouxe uma palavra para mim que eu guardei, até ontem falei com ele lá na sala, a questão de trazer para a Rebeca a sensação de pertencimento da família, né? Por ela hoje não caminhar mais na igreja, não caminhar mais conosco, né, nos grupos da igreja, a nossa vida social hoje gira em torno de amigos da igreja, né? E ela, por não querer mais esse convívio, a maioria das vezes ela fica em casa, né? Então, assim, ela meio que pode se sentir como excluída, vamos dizer assim, da família, né? Então, assim, é algo que a gente tem refletido muito, né? A nossa caminhada servindo continua, a gente é líder de célula, a gente tem supervisão, a gente vai servindo vida,
e a gente tem que ter forças para enfrentar, né, essa luta sem deixar de servir ao reino. E, assim, essa tem sido a minha busca através desses cursos, de que eu possa continuar olhando para o alto, né, que é de lá, é do Senhor que vem a nossa força. E eu creio que a gente vai atravessar esse deserto e vamos encontrar a vitória do outro lado com a salvação da Rebeca. Amém, glória a Deus. E, assim, a gente já podia parar agora aqui, a gravação no podcast, porque ele já deu um testemunho aqui que eu creio que tem impactado a maioria das pessoas que estão ouvindo, se não todos. Porque a nós aqui que estamos na mesa, tirando o Gustavo, que já conhece a situação, é um testemunho, né, Tiago, que a gente fala, cara, eu tenho um problema que é muito pequeno, entendeu? E isso nos faz refletir um pouco nas nossas situações, nas nossas questões pessoais, né? E realmente, como você bem disse aí, Modesto, os cursos, eles são relevantes porque eles nos ajudam a adquirir ferramentas para nós lidarmos com essas situações adversas da vida no dia a dia, situações no qual nós não desejamos para ninguém. E eu creio que a sua luta é muito grande, mas eu creio também que você já sabe disso, que você tem irmãos que estão ombreando contigo, Amém. que o ministério do currículo, né, o currículo Hombridade, ele fala sobre isso, ombrear. Nós estamos ombreando. A gente tem um pequeno grupo, qual a gente caminha junto, estuda junto. É um grupo que a gente tenta mantê-lo até o final da grade curricular, porque você cria um vínculo de amizades, onde você cria um ambiente seguro para compartilhar situações, né, pessoais, no qual a gente não vai compartilhar com qualquer pessoa, mas sim com irmãos de fé, aquelas pessoas no qual nós temos um pacto de sigilo, naquilo que compartilhamos fica ali. É verdade. Eu admiro muito a sua, vamos dizer, a sua clareza em expor isso aqui, que a gente está num canal de transmissão de internet. Você está falando de algo muito pessoal, Sim. mas que você está sendo um instrumento para a vida de outras pessoas que possam Amém. estar passando por essa creio. situação. E que podem estar buscando, através dos cursos, esse conforto dentro de um grupo de homens que estão disponíveis e dispostos a caminhar contigo, a ombrear, como eu creio que o Gustavo, como líder da tua turma, e os demais irmãos tiveram disposto nesse semestre contigo. Espero você nessa caminhada aí. Creio que a última palavra vem de Deus, meu irmão. Amém. Ela hoje está ausente do Evangelho, mas ela não está desamparada, porque Amém. tem pessoas que estão orando por ela, São assim muitas. como você, tua esposa, tua célula, tem os homens, e é alvo das orações de muitas pessoas. Eu creio que há um propósito de Deus na terra aqui para todos nós, e creio que Deus chamou cada um para um propósito, e a gente não vai passar por nada daquilo que Deus não tenha propósito. Então Deus tem um Amém. propósito muito grande nisso aí. E hoje você pode crer que você tem um grande propósito aqui nessa mesa, amém? Amém, irmão. Glória a Deus. Tiago, se apresenta aí para a galera, Tiago. Sou o Thiago de Molinari. Hoje eu congrego na IBA de Botafogo, lá na Zona Sul. Eu me aceitei Jesus Cristo aqui, né, na pandemia, né, no final da pandemia. Comecei a frequentando células, que para mim hoje não consigo entender como eu não fui apresentado antes, né? E aquele que frequenta uma célula e não o faz, que não convida amigos, para mim está em pecado. Porque é transformador, é transformador. Verdade. E eu tenho uma história que, se eu começar, eu vou estender, porque eu falo muito, vou estender aí, vai acabar o podcast e eu não vou terminar de falar. Mas eu só entendi o que é ser homem no currículo Hombridade. Eu dei um testemunho na formatura na nossa formatura do Homem ao Máximo, e eu cheguei a uma conclusão pessoal que eu era um moleque de barba branca. Moleque, eu não era homem. Eu tenho um histórico, que eu não tive um pai presente. Tenho um pai, ele é vivo, eu amo, nós temos contatos, mas ele não foi presente dentro de casa. Ele não foi aquele pai que frequentemente estava dentro de casa comigo ou levando para passear. Então eu não tenho referência masculina, eu nunca tive. A minha referência masculina era: eu tenho dinheiro, eu tenho poder. A minha referência masculina é: eu tenho, eu posso. Então eu via pessoas com 50 anos de idade, com carros e viagens e mulheres, e eu com 20 eu já tinha tudo isso, então eu era poderoso, eu tinha tudo dentro de mim. Quando eu comecei no currículo, quando eu fiz o Homem ao Máximo, cada matéria eu falei assim: eu não sabia disso.
eu não sabia o que era ter caráter com 40 anos de idade. Aí eu falei assim, não é possível. Como assim? Como assim? Com 40 anos de idade eu não sei o que é o caráter. E eu fui confrontado diariamente. Fora das classes, o Will me acompanhou, a gente, por ele ser meu líder, ele acabava sendo também o meu discipulador, eu acabava tendo algumas questões, né, que eu levava para ele no particular. Eu tinha o meu discipulador também, eu dei trabalho para essa galera, vou te falar. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu dei trabalho. Mas eu tenho certeza que Deus ainda vai me usar muito para falar da palavra dele. E, enfim, eu não consigo hoje, né, não entender como esse currículo da hombridade, ele não é mais extenso. Tinha que ser quase uma obrigação. Tinha que ser uma coisa... não vou falar obrigação porque é forte demais, mas você agora deu um testemunho maravilhoso. Outros irmãos na sua turma e nas outras também, com certeza, passaram ou irão passar ainda por alguma coisa que vão testemunhar. Todas as matérias eu tenho alguma coisa nova. Eu falei, gente, onde é que eu estava vivendo? Que eu estava perdido. Mas hoje, incrível mesmo. Hoje eu me sinto muito bem amparado, muito bem amado e quero continuar, quero uma espada lá na minha sala de estar, quero uma espadinha. A medalha vem ano que vem, em nome de Jesus. Mas o currículo ele me abriu os olhos de uma forma que eu não entendia como a vida tinha que acontecer. Estou falando isso porque eu tive uma estrutura familiar quebrada. Eu não tive aquele pai, aquela mãe, né? Eu não tive ensinos dentro do lar. Então, como eu vejo lá na nossa igreja, vejo aqui na sede, vejo em outras unidades, que isso acontece no mundo todo. Né? Não é exclusivo do Tiago. O Tiago não foi o único cara que passou por isso e eu não vou ser o último. Só que hoje eu trabalho para corrigir. Hoje eu tenho como missão de vida levar a palavra de Deus para homens, por isso que hoje em Botafogo eu ajudo no Ministério dos Homens, e agora eu comecei a servir no Kids também, porque eu entendi que muitas crianças que estão lá, a gente veio agora do Vida Vitoriosa Kids, eu vou te falar que eu fiquei mais impactado do que quando eu servi no Vida Vitoriosa de adulto. Muitas crianças passando pelo que eu passei. Exatamente o mesmo. E algumas até piores. Coisas que, enfim... Não, e vão passar, né, Tiago? Assim, são fraturas emocionais. Não. E fraturas essas que talvez a gente não tenha dimensão do estrago que faz na nossa vida, na nossa jornada, principalmente quando a gente não tem Jesus. Você falou uma coisa agora que eu me identifiquei. Eu tenho uma lacuna também de pai. Eu tive a oportunidade de perdoar de forma genuína meu pai em vida. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Hoje não está mais aqui com a gente, mas muita gente falava assim, pô, tua mãe é fantástica, extraordinária, e é uma mulher incrível, extraordinária, mas aquela história de pai, né, isso não existe, cara. Porque ontem eu falei com o Modesto o seguinte, se você não ocupar um lugar que é seu, alguém ou alguma coisa vai ocupar esse lugar. E aí alguma coisa pode ser as drogas, pode ser um desvio de caráter, de personalidade, pode descambar para a vida do crime, entre outras coisas que podem acontecer. Mas fora tudo isso, tem a questão de você também internamente ir alimentando uma dor, porque você não tem um amparo, você não tem aquela figura que nem você acabou de colocar. Você não teve a figura masculina para te dar uma base, para te orientar. E algumas vezes a gente até tem a figura dentro de casa, mas tem a ausência, que é até pior, a ausência com a presença. Então, até falar para você, Will, quando alguém chega para mim e fala assim, por que você ministra esses cursos, cara? Pô, você está aí investindo o teu tempo, a gente que se coloca disponível, a gente não ganha nada para isso, não tem remuneração, mas eu entendo que é o agir de Deus através da nossa vida na vida de alguém. Alguém que precisa de um socorro, alguém que precisa, de repente, daquilo que a gente também precisou um dia e às vezes não encontrava. Por quê? Cara, cada curso tem uma coisa diferente, cada turma tem algo diferente. E eu falo para os meus alunos o seguinte, por que eu permaneço à frente, permaneço disponível para estar liderando turma?
Porque eu sou o que mais precisa, Tiagão. Eu não tenho como me afastar, Wilkley. Se eu me afastar desse ministério, eu sei quem era o Gustavo antes do Ministério Hombridade. E eu, Junto e misturado. e eu não quero ser aquela pessoa, aquele homem, É que foi o que o Tiago falou. Ah, moleque, cara, uma das frases impactantes que começa nesse curso aqui, que é o Homem ao Máximo, que me confrontou demais. Eu falei assim, pô, já começou tendo esse UFC aqui, né? Uma coisa é você ser do sexo masculino, outra coisa é você ser homem. Olha isso, Will. Diz que hombridade e semelhança, hombridade E o e o caráter, caráter de Cristo, né? São semelhantes, né? A gente tem que andar junto com aquilo que Cristo criou a gente. E a gente resgata isso. Foi o testemunho do Tiago aqui que ele resgatou isso, que você está dizendo agora que tu resgatou, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É incrível. Acabou. Tu conseguiu resgatar isso, e através dos cursos você está conseguindo fazer o quê? Você está conseguindo ressignificar a tua vida. Exatamente. A cada curso, a cada ministração, e porque tu falou, e a maior verdade, que quando nós ministramos, nós somos muito ministrados. O Tiago está aqui, o Tiago faz parte do currículo, né? Ele caminha comigo, começou com o meu máximo, né? Está agora terminando o Poder do Potencial. Então, na nossa turma, a gente tem o nosso pacto de sigilo, né? E eu, mesmo como líder, eu estou sempre confidencializando alguma coisa para eles lá de alguma maneira, cara, que eu estou vivendo naquele momento. E Deus, ele é tão extraordinário que ele coloca um curso para tu ministrar, que você está precisando ser ministrado. Exatamente. E aí, como é que tu explica isso? Cara, é incrível isso, sabe? Então, assim, Modesto, tu tá passando como aluno, mas a gente como líder passa também. A gente passa, meu irmão. Deus trata com a gente de uma forma profunda, entendeu? E vocês estão falando muito sobre caráter. A gente tem uma lição aqui que fala sobre o pilar do caráter, né? E o pilar do caráter, a gente esse curso aqui, ele fala muito sobre a vida de José. É o tempo todo falando sobre a vida de José, né? E José, ele tem um caráter ilibado. O caráter de José, cara, é assim, algo que a gente tem que se espelhar, tem que se inspirar, né? Ó, a palavra de Deus afirma: e o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O princípio é este: devemos escolher um líder com base em seu caráter e não em sua competência. A capacitação virá do Senhor. Então, assim, a gente está líder hoje, Gustavo. Exatamente. Nós estamos líderes. Estamos. Estamos líderes. Porque Deus é que capacita a gente para isso. Eu estou sentado aqui à mesa hoje, né, à frente do podcast, eu estou aqui nesse momento porque Deus que capacita. É um momento dado por Deus. Verdade. Amanhã pode ser outro que vai estar aqui. E a vida é cíclica, né? Vai passando. E o que a gente tem que fazer é ser fiel a Deus. De que forma? Está servindo. É justamente isso que você falou. Nós temos que estar aqui de uma forma para servir. Nós recebemos e aquilo que nós recebemos nós não retemos. Nós compartilhamos. Só que nesse momento que nós compartilhamos, nós aprendemos, nós também absorvemos. Verdade. Porque o professor, ele aprende com o aluno. Com certeza. Instante, né? A todo instante, não tem jeito. Vai falar também aqui, né, sobre a lição dos pilares do caráter. Ele diz que a fidelidade é o alicerce sobre o qual edificamos o caráter. A família, os negócios, a igreja. Ela é o pilar que sustenta o caráter. O único pré-requisito para sermos usados pelo Senhor é que sejamos fiéis. O Senhor nos dará capacitação. José possuía a suprema virtude da fidelidade. Por que José tinha um caráter assim? Porque ele era fiel a Deus. Verdade. Ele era fiel em tudo que ele fazia. Ou José, ele conseguiu escapar da tentação porque ele era bonzinho? Não, porque ele era fiel a Deus. Porque antes dele pecar, ele lembrou, sou fiel a Deus. Antes de qualquer coisa, ele era fiel a Deus. Por que ele falou para a mulher de Potifar? Eu não posso fazer isso com o meu? Com o meu Deus. Senhor. Isso aí. Com o meu Deus. Nem com o meu... Nem com o seu nem com marido, que ele aqui, no caso, ele é o meu senhor, ele é o meu patrão, meu chefe. Então, em primeiro lugar, ele colocou Deus. E outro, ele teve a relação do funcionário, do servo. A fidelidade ali, no emprego, né? De estar nessas questões. E nós, como homens, estamos aqui numa mesa de homens que estão buscando justamente ter um caráter parecido com o de José. Essa história, ela nos traz muito à tona a forma na qual nós devemos agir como homens de verdade, dentro do nosso casamento, com os nossos filhos, no trabalho, na sociedade, na igreja, num modo geral. Porque se a gente não tiver um caráter reto, meu amigo,
É Uma complexo. das coisas que muito me chama atenção, eu, na história do Zezinho, e eu falo Zezinho porque a gente é íntimo. Vocês têm intimidade, né? Parceiro, né? Minha mãe se diverte quando eu falo isso. Cara, eu estudei o livro de Gênesis algumas vezes e vi a série também. Então, uma das coisas muito fortes para mim é quando José ele entende a identidade dele. E o Poder do Potencial fala muito sobre isso. A gente teve lá no nosso curso um irmão que, na primeira aula, ele trouxe uma demanda lá no compartilhar, e na segunda, né? A primeira a gente se apresenta, na segunda aula do compartilhar ele trouxe uma demanda de que ele não sonhava mais. Eu falei, cara, peraí, isso está errado, né? Não tem como você não sonhar mais. Porque se você ainda não atingiu a plenitude e a abundância na tua vida, que é uma promessa de Cristo, tem alguma coisa errada, irmão. Mas a gente vê o quanto que a identidade ela está dilacerada por conta de algumas coisas que foram vividas na infância e que não permite com que alguns sonhem, projetem coisas. Ah, não, já estou muito velho. Como assim, irmão? A gente tem inúmeros casos de pessoas que começaram a viver uma plenitude depois de 50, 60 anos e ele nem tem essa idade. Então, assim, tive um outro testemunho que eu queria abrir para você aqui, Will. Uma situação que é muito importante. E o Wilkley, ele é um cara que eu admiro bastante nesse ministério, porque ele ministra algumas turmas. Eu já vi o Wilkley ministrando mais de uma turma num semestre, se dedica ao máximo a esse ministério e não tem vaidade, que é muito importante. Isso é muito importante. E aí esse irmão, ele trouxe uma demanda, que eu vou falar aqui, que talvez vocês, homens aí que estejam escutando a gente, se identifiquem, a qual ele sonhava, tinha sonhos com a ex-mulher dele, vivendo o casamento. E aí ele colocou essa situação e no mesmo momento eu falei assim, irmão, a gente vai quebrar isso hoje, em nome de Jesus. A gente vai fazer um ato profético aqui, nós vamos orar e isso vai cair por terra, irmão, porque isso aí não provém do Espírito Santo, tá? E a gente fez esse ato profético, oramos, a turma intercedeu e ele vem trazendo desde então a demanda de que ele nunca mais pensou nessa menina. Amém, glória a Deus. Só que aí ele veio trazer uma coisa para mim, Will, que assim, a gente tem que vigiar muito. Gustavo, você é um privilegiado. Falou isso no meio da turma, não foi? Aí eu falei, como assim? Ele, eu já fiz Casados para Sempre, já fiz Homem ao Máximo, já participei de Vida Vitoriosa, sirvo no Vida Vitoriosa, tenho célula, e eu nunca falei sobre isso para ninguém, eu nunca senti no meu coração a liberdade, a coragem de falar isso para ninguém. Então você é um privilegiado, porque eu senti a vontade de expressar isso aqui na turma que você está à frente. Eu falei, não, irmão, isso aí é o Espírito Santo, a glória é dele, não é minha, não. Eu não quero essa vaidade, irmão. Eu estou ali como um facilitador do Espírito Santo. E às vezes a gente traz uma demanda ou outra que a gente tem um pouco de conhecimento, porque eu busco, né? Minha profissão é analista comportamental, então eu entendo um pouquinho de pessoas, e aí eu busco trazer algum entendimento ligado à palavra de Deus para tentar ajudar alguém. Mas eu te admiro por isso, meu irmão, Amém. porque você serve com excelência e você não deixa a vaidade subir a Glória cabeça. a Deus. E assim, cara, eu fico feliz em ouvir isso aí, mas como você disse, assim, a glória é de Deus, sabe? Porque, o Gustavo, eu creio que por misericórdia e bondade de Deus, que Ele nos coloca em certas situações, tá? Eu já tive no mundo secular, trabalhando com eventos, com shows, cantava, e era uma satisfação momentânea de você estar acima de um palco, à frente de 30 mil pessoas, em um trio elétrico, com, sei lá, você arrasta durante um dia lá 200 mil pessoas. Só que aqui te dá uma sensação de paz quando a gente está servindo no reino. Sem dúvida. Então é diferente, porque a glória é de Deus. A gente se sente feliz em servir, não em ser visto. Sim. Então, assim, o que a gente tem que aprender aqui é isso. E o que eu tento o tempo todo, quando eu estou ministrando, e a cada semestre, no mínimo, são 2 cursos, porque eu ministro junto com a minha esposa casados, né? E mantenho o currículo Hombridade. Agora eu terminei o currículo no semestre passado. Glória a Deus por isso, a gente encerrou os 11, né? A primeira turma aqui da igreja encerrar os 11 cursos. E vocês estão nessa caminhada e sabe que é árduo. Sim. E você está fazendo e ministrando é árduo. E ainda está fazendo e ministrando mais de um curso, né? E aí eu passei por um semestre pesado. Esse semestre agora foi só fazendo, aliás, só ministrando os cursos, tanto o currículo Hombridade como o Casados. E eu vejo que tem sido, cara, muito importante, porque assim,
eu entendo que quando a gente passa por essa caminhada, dentro do Ministério da Família, que é uma coisa só o Ministério, né? A gente tem um currículo Hombridade, mas está dentro do Ministério da Família. Sim. Tem um currículo das mulheres dentro do Ministério da Família. Casados para sempre, Pais para toda a vida, o CRAU, tudo dentro do Ministério da Família. Então, a gente está lidando com famílias. Sim. E nós somos o cabeça da família como homens. É por isso que a gente busca a se melhorar todo dia. E eu procuro passar essas experiências que eu tenho vivido a cada curso, principalmente no Casados, quando eu identifico que um homem tem algum problema, cara, vem fazer o homem ao máximo. A mulher vai fazer mulher única. Eu falo com a minha esposa para conversar com ela, porque a minha esposa também segue o currículo das mulheres. Para a gente estar se capacitando. Porque, a verdade, a gente tem que se capacitar cada vez mais. Porque essas ferramentas, como você falou, você trabalha com análise comportamental. Eu garanto que as tuas técnicas da análise comportamental ajudam muito aqui quando você está ministrando os cursos, mas os cursos também te ajudam lá, porque é a palavra de Deus. Com certeza. E nós vivemos à luz da palavra de Deus. E você consegue aplicar as ferramentas ali naquele momento, trazendo as pessoas para uma realidade, talvez, que uma outra pessoa que não tem essa ferramenta na mão jamais vai conseguir. Verdade. E isso vai te ajudar e muito, e deve estar te ajudando muito, assim como está ajudando o nosso irmão, assim como tem ajudado o Tiago e a mim também. Mas dentro do Poder do Potencial, a gente vai estudando a história de José, que para mim é uma história magnífica. Eu lembro que uma vez eu conversando com o pastor, eu falei que eu admirava muito a história de José. Aí ele falou assim, mas o problema é que as pessoas só veem José ao final da história. Só vê o governador, né, Will? Só vê o governador. E é verdade, José passou 13 anos de um processo que foi muito doloroso. E a gente vê que ele é um exemplo dentro desse processo doloroso, porque quando ele chegou na época de governador, ele não se glorificou daquilo. Ele teve autoridade quando os irmãos, né, quando ele se apresentou, na verdade os irmãos não reconheceram, né? Quando ele se revelou aos irmãos, ele poderia ter feito qualquer coisa com os irmãos, porque ele estava num local de autoridade, numa posição de autoridade. E aí o que ele fez? Ele chorou. E mais tarde os irmãos falaram, você não vai fazer alguma coisa com a gente após o pai ter morrido? Não vou fazer nada com vocês. Eu quero vocês próximos de mim, eu quero estar junto de vocês. Então, quer dizer, ensinam muitas lições dentro desse curso para a gente. A gente aprende muita coisa no Poder do Potencial. Realmente faz com que a gente venha a desenvolver o nosso potencial da melhor forma possível naquilo na qual Deus nos criou, né? Deus criou a gente para desenvolver um potencial infinito, porque Deus disse o quê? Para Jesus, antes de ir embora, ele disse assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, coisas maiores são essas. Nós, na nossa humanidade, assim como José viveu a humanidade dele, conseguindo, através da capacitação que Deus nos dá, a viver um potencial extraordinário dentro da nossa vida. Mas eu queria, Tiago, que tu falasse um pouquinho aqui, como tu falou, que toda lição fala contigo. O Tiago é o cara mais falante, tá, gente? Do nosso curso. E é porque o Tiago tem um espírito de liderança, tá lá junto do pastor Vinícius, né? Em Botafogo, ajudando lá nos homens, né? No Ministério dos Homens. Vai começar a ministrar lá um curso Coragem, né? Para a juventude. Ainda não está definido se vai ser Coragem ou Homem ao Máximo. Homem ao Máximo, ainda está. Semestre agora a gente vai estar um cara que tem um espírito de liderança. Eu incentivei a ele, vi que ele tinha que estar fazendo, né, o curso, não só como aluno, mas sendo instrumento, porque pelo testemunho que ele tem é importante. Mas o Tiago fala muito que toda lição mexe com ele. Mas, Tiago, dentro desse nosso término aí agora, compartilha com a gente aqui uma lição, pelo menos, que foi tiro no coração, sabe, cara? Aquela que fala assim, caramba, meu irmão. Como a história do Barba Branca lá, que tu viu que era um moleque. Fala aqui alguma aqui para impactar a galera em casa. Eu bato na tecla do caráter de novo, né? Que eu comecei a falar no início. Porque eu hoje entendi que eu preciso ser servo. Eu me dou mesmo. Eu entendi que ser servo, a gente está agradando a Deus, a gente está cuidando de outras pessoas, a gente pega o nosso orgulho e bota lá embaixo, deixa em casa, esquece que ele existe. Orgulho de soberba, né? Porque a gente é soberbo. A gente tem quer aquela grandeza, quer o mérito pra gente, que nunca é pra gente, é pra Deus. E eu entendi, eu tenho uma passagem um versículo que mexe muito comigo, que é Atos 1:8. E quando eu comecei a matéria, eu não estava entendendo o que isso estava falando comigo. Eu quase não fiz essa matéria, eu só nem falei com o Will, estou falando agora em primeira mão aqui,
porque eu moro Te no reprovar, hein? Jardim Botânico e o curso é aqui no Recreio. Então eu saio do meu trabalho na Penha, às sextas-feiras, com aquele trânsito maravilhoso. Ô, E no início eu vinha de ônibus, eu não tinha carro, né? Aham. No Homem ao Máximo eu vinha de ônibus. E aí hoje eu venho de carro, papai do céu, meu pai me abençoou com o carro dele, só para voltar lá atrás, né? Meu pai me abençoou com o carro dele. E só que tinha horas que cansava, era cansativo mesmo, cansaço. Chegava na aula já querendo até ir embora às vezes. Tiveram algumas aulas que eu já estava assim, pô, vamos compartilhar aí, porque eu tenho que ir embora. Porque é 1h30, 1 hora dirigindo. E aí Deus foi falando comigo. E Atos 1:8 diz, né? E depois que recebereis o poder, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os e até os confins confins da terra. E aí, qual o nome do livro, né, da matéria? Poder do potencial. Cara, e Deus falou comigo assim, depois que você receber o poder, depois que você receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, eu vou te potencializar, eu vou te ministrar, eu vou te capacitar para você levar a minha palavra para todas essas nações. Cara, isso foi muito forte comigo. Eu falei, peraí, Deus quer falar alguma coisa nessa matéria comigo aí. Porque eu fiz essa analogia, eu falei, não, peraí. Tem negócio bom aí. Tem negócio bom aí. Vamos lá. E aí, nas matérias, todo dia eu li alguma coisa, grifava, falei, opa, isso aí é para mim, isso aí tá legal, isso aí tá falando comigo. Mas teve uma parte muito importante, que aí foi na comunhão com os irmãos, eu acho que o Will vai lembrar desse dia, que eu comecei a discipular alguns irmãos, e por eu estar um pouco à frente do Ministério dos Homens, eu não sou líder, né? Eu faço questão de não falar, mas como eu sou falante, eu estou sempre visto, eu ando na igreja, eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo. Alguns irmãos, homens mais velhos do que eu até, me ligam para falar, Thiago, eu tô com um problema, pô, me ajuda, ora comigo. E aí eu falo, cara, eu não sei o que eu vou falar para esse cara. E aí toda vez eu oro, Deus, me capacita, me dá uma palavra, me usa como um vaso para eu transbordar na vida do irmão, porque eu não tenho o que falar para ele, eu não sei resolver o problema dele, eu só posso orar. E todas as vezes, graças a Deus, até hoje, o Papai do Céu continua me enchendo da glória dele. Glória a Deus. Mas um irmão virou para mim e falou assim, Thiago, não queira resolver o problema do seu irmão. Você não vai resolver o problema dele. Você quer ser Deus agora? Porque quando o irmão traz uma dor, cara, eu choro junto. Aquela dor, imagino você, porque eu imagino o Will também, a gente sofre, cara. Quando o irmão tá lá fazendo um discipulado com você ou tá confidenciando contigo, pô, tu quer pegar no colo o irmão, quer ninar, pô, e quer ir lá, vamos lá, vou construir sua casa, vou pagar sua dívida, sei lá, cara, vou qualquer coisa, porque você sente a dor do irmão. Sim. Só que a gente não é Deus, cara. E eu tava triste, porque eu tava ajudando um irmão específico e esse irmão fez tudo errado de novo. Tudo que ele começou a fazer, que ele me trouxe, eu falei para ele não fazer, ele foi e fez tudo errado, ainda brigou comigo. Aí eu falei, pô, ovelha morde. Né? Falei, caramba, cara, dói, meu. Só que dói, cara, dói lá dentro. E aí eu tava sentindo dor, porque eu tava querendo ajudar e não conseguia. Aí um irmão da nossa, né, da nossa turma virou e falou exatamente isso. Thiago, você não é Deus, você quer tirar o lugar de Deus, cara? Você fez o seu papel. É isso. Você fez a sua parte, mas é Deus que vai fazer o resto. Mas é por isso aí, Thiago, que a gente sempre falava lá contigo, né, na turma, que é um princípio que você já teu, né, de servir, né, e aí uma das lições que é abordada aqui, que é para ser grande é preciso servir, né, e justamente a gente aprende muito isso na história de José. O autor aqui do livro, o Edwin, diz assim, ó, exercer liderança não se resume em levantar-se de uma poltrona e ordenar aos outros em tom alto e firme ao trabalho. Nossa credencial para liderar é proporcional à disposição que temos de servir. Quanto mais servimos, maiores nos tornamos no reino. Ou seja, é servir, não ser visto, né? E quando ele fecha aqui, ele encerra que a questão da liderança, a questão central da liderança, está em acatarmos o que o Senhor diz e não em desistir, né? Quando acolhemos os mandamentos do Senhor, nós concordamos com ele. É desse consenso que decorre a autoridade. José foi um líder cujo coração estava inclinado a servir aos outros. Toda a sua vida foi marcada pelo serviço ao próximo. Você também pode ser um dos poucos a se tornarem uma bênção nas mãos de Deus, ou pode ser um
mas que um dentre aqueles que já o decepcionaram concorde com o que o Senhor diz. Ou seja, é melhor servir que ser visto. A Bíblia vai dizer que é melhor nós obedecermos do que sacrificar. Exatamente. Então é justamente isso. Aí a gente sempre falava lá para o Tiago lá, cara, eu te entendo. Isso aí é o amor transcendendo e explodindo. Só que eu fiz para ele uma analogia que a gente também no Casados aplica, que é a questão de você tomar a dor do outro, é como a mesma coisa que você pegar um cachorro pela orelha. O que acontece quando tu puxa um cachorro pela orelha? Ele te morde. Não é isso? Então, quando você toma a dor do outro, é mais ou menos isso, porque ovelha morde. O teu liderado acaba mordendo, entendeu? Então, assim, é querer tomar o lugar de Deus. Então, quando a gente consegue desenvolver o nosso potencial servindo a Deus, a gente entende que nós somos apenas instrumentos. E ponto. Porque hoje estamos nessa posição. Amanhã podemos não estar mais. E tem uma coisa, pegando o exemplo de José, ele traz ensinamentos a todo tempo na história de José. Você vê que, será que Potifar poderia ter encurtado esse caminho para a governança de José? Potifar estava ali, junto com Faraó, né? Era uma pessoa de destaque ali no reino de Faraó. Mas quem foi que levou José ao conhecimento de Faraó? Foi o copeiro que estava preso lá com ele. Mas por que isso aconteceu? Porque José fazia tudo com excelência. Ele suportou a jornada, ele suportou o processo. E a gente tem a jornada, o processo, ele não vai ser sempre flores. Vai ter vários obstáculos, o processo é árduo. Só que as pessoas querem a governança de José no estalar de dedo. Não quer passar pela jornada, pelo processo. A jornada, o Will acabou de falar que ele fechou os 11 cursos. Eu estou indo para o 6º. Eu tenho mais 5 pela frente. E a jornada você tem que ter prazer nela. É isso aí. Você tem que ter prazer nela. Tem que entender que, cara, Deus está forjando, Deus está lapidando algumas coisas que precisam ser lapidadas. Porque talvez se eu chegasse lá antes de passar por esse processo, eu não estaria honrando a Deus. Eu estaria me desviando do caminho dele. Você falou uma coisa no início aqui do podcast que me chamou muita atenção. Eu falei, não é possível. Eu estou aqui de frente para um espelho. Tiagão, eu achava que a vida era baseada no dinheiro. Eu novinho, meu primeiro emprego foi numa multinacional, eu tinha 18 anos. Novinho, eu estava ganhando um dinheiro que alguns juízes ganhavam, era salário de juiz. E uma vez eu fiz minha mãe chorar na praia, cara, eu não me esqueço desse dia. E ali Deus falou assim, meu filho, você precisa ser tratado. E aí ele me passou, eu passei por um deserto, irmão. Por quê? Porque eu ganhava 30, 40, 50 mil por mês, irmão. Com 18, 20, 22, andava só de carro importado. E aí eu falei para minha mãe assim, mãe, vou andar de helicóptero aqui pela Barra. Minha mãe falou para mim, o Will, assim, ó, comprei uma toalha de presente para você. Aí eu falei o nome de uma marca, que eu não quero fazer merchan aqui, mas eu falei, mãe, se não for essa marca, não precisa nem me dar. E naquele momento minha mãe chorou, sentada na praia comigo. Aí eu falei, como eu fui idiota, imbecil, cara. Eu uma vez parei o meu carro na porta da churrascaria aqui na Barra, que eu também não vou fazer merchan, e eu queria que ficasse parado na porta. Aí o manobrista falou para mim assim, senhor, mas aí não pode. Aí eu falei, pode? Ele não pode, senhor. Eu falei, pode. Quer ver como é que pode? Peguei uma nota de R$100 dando na mão dele. Aí Jesus só me olhando, né? Eu fico imaginando a cena, Jesus assim olhando para mim. Filho, calma que tua hora vai chegar. É bem por aí. É bem por aí. Daquele momento, irmão, a minha vida fez assim, 180 graus, cara. Eu não tinha mais carro, eu não tinha quase dinheiro. Will, eu andava de BRT e por uns 2 dias eu não tive o que comer para o meu filho poder comer. Mas esse era o processo que Deus queria que eu passasse para me ensinar, para Ele poder me colocar num lugar onde a glória e a honra dele se manifestasse. Porque algumas pessoas vão olhar o Gustavo de 5, 6 anos atrás, falar, como é que ele chegou lá? É porque Deus me sustentou e porque eu suportei essa jornada, esse processo. Verdade, o processo de Deus é doloroso. Como você falou, a história de José ensina muito a gente. E não é à toa que a gente passa, cara, por certas coisas, porque o caráter da gente, para ser moldado, é como o ouro, né? Ele tem que entrar numa temperatura muito grande para poder derreter a pedra preciosa, para depois você transformar ela num outro fogo, para levar ela no formato que você deseja. O vaso na mão do oleiro, ele tem que ser todo quebrado e refeito, né? Então, assim, nós somos assim na mão de Deus também. Quando Ele nos pega para forjar o nosso caráter, quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos forjados.
E o processo é doloroso, amigo. Muito. É doloroso. Muita E aí é que tá, eu falei até que num outro podcast, o irmão tocou no assunto. Ninguém quer pagar o preço. É isso. Ninguém quer pagar o preço. Nós estamos pagando o preço por isso. Você, dentro da sua luta, paga um preço, mas está aqui buscando a Cristo na célula, vindo à igreja, está sendo lapidado junto com a tua esposa. Eu creio que a tua filha já está sendo alcançada, o Espírito Santo já está trabalhando na vida Amém, dela. aleluia. Porque você é um espelho. Ela um dia vai olhar para você e vai falar assim, poxa, meu pai está buscando, independente de qualquer situação, ele se mantém firme com Jesus, sabe? O Gustavo deu esse testemunho aqui, cara, para impactar essa juventude aí, que é uma juventude que ela acha que coisas vai suprir as necessidades dela e não vai. Não vai. É um total vazio. Qual é esse vazio? É Cristo na vida. O Tiago comentou aqui o que ele tinha. Eu sei bem da história do Tiago, porque peguei desde o início do Homem ao Máximo, conheço os testemunhos dele. A gente conversa muito, ora junto, muito, porque ele entendeu e viu que o propósito é servir. E aí nós estamos hoje aqui nessa mesa porque nós entendemos isso, que nós temos que servir, aprender cada vez mais. Então eu queria muito, cara, agradecer vocês justamente por essa disponibilidade de vocês estarem aqui servindo mais uma vez no reino, pelo tempo de vocês entregue aqui, que é uma forma de vocês servirem aqui nessa mesa, porque as pessoas de casa possam ter aprendido muito como eu aprendi. Vou falar para vocês, saio daqui melhor do que cheguei. Amém. Tá? Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Modesto. Valeu, Tiagão, mais uma vez. E assim, cara, que Deus dê sabedoria a vocês, dê muita saúde, dê muito discernimento para que vocês possam continuar a jornada, para que a gente possa estar junto outras vezes aqui. Amém. E caminhando e ombreando, que é o melhor. A gente está ombreando. Essa jornada aí é rumo à eternidade. Amém? É isso. Amém. Deus abençoe vocês. Galera de casa, obrigado mais uma vez. Dê bastante like aí, curte bastante, mas compartilha também. Muita saúde, paz e prosperidade para vocês. Até uma próxima, em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.